Há mais de 30 anos, na cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas 3 décadas. Entre elas estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, legadas vivos do Rio de 92. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal. Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas de organizações da sociedade civil farão parte desse grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, enfim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Nos dias que antecederam essa conferência, chefes de Estado e de governo, ministros de Estados, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na cúpula de Belém pelo clima. Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou num só dia 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncio de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre o mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. A cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamado Ação que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio
espalha o medo, ataca as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Queridas amigas e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram os seus compromissos. Isso significa formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologias e capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção, adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para estes fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Na terceira parte, convoca a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades nacionais nos esforços da mitigação. No Brasil, 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o norte e o sul global, forjadas sob séculos de emissões. A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável. Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem é digno de morrer. Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. Uma boa COP e muito obrigado.